Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a sua vida. Estou num estúdio novo, né? Temos aqui uns livros, né? Fiz um enfeite aqui, né? Aqui, os livros, as imagens de São Francisco. Essa cruz é da mamãe, né? Ela tem mais de 50 anos, né? Aqui Nossa Senhora Aparecida, né? O Pai Eterno, o Papa Francisco, alguns livros, né? Catecismo da Igreja Católica que a gente lê aqui. Esse espaço era onde minha mãe ficava, né? Em homenagem a ela, aqui ela dormia, a gente ia gravar aqui. Hoje, irmãos, o tema é a condição fundamental para pertencer à família de Jesus. Esse evangelho você vai, durante o ano, você vai meditar ele várias vezes. Não sei se você já observou, né? Onde fala sobre a família de Jesus, né? Marcos 3, de 31 a 35. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhe: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E correndo olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe, meus irmãos, aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Primeiro, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus em momento nenhum está desfazendo da sua mãe, né? Aqui esses irmãos que tem aí são os primos, E nós temos, meus irmãos, minhas irmãs, você pode ver que eu te chamo de meu irmão, de minha irmã. A primeira família, que é de sangue, meu irmão Sérgio Odair, minha mãe Ormandina, meu pai Avimar, né? Mas também nós temos a segunda família, que é a religiosa, que são quem? Você que está aí. Às vezes eu não conheço todo mundo pelo nome. Eu já conheço ela de alguma comunidade, conheço ele de alguma comunidade, né? Então é meu irmão, é minha irmã. Para ficar bem claro disso, Nossa Senhora não teve outros filhos, somente Jesus Cristo, né? Então, a condição fundamental para pertencer à família de Jesus não são os laços sanguíneos, né? Mas a escuta da palavra e a prática da palavra de Deus. Assim, não são os laços, né? E sim a escuta da palavra de Deus. Os laços familiares, meu irmão, minha irmã, de sangue, seu pai, sua mãe, mas a escuta da palavra, né, é a segunda família. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Essa é a palavra de hoje, né? Essa fala de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, nos ensina algo muito maior, muito importante. Todos aqueles que estão próximos de Jesus, aprendendo e adorando, também são elevados como mãe, irmãos de Jesus, ou seja, como família dele. Aqueles que fazem a vontade do Senhor. Entendeu? É importante ressaltar que esse evangelho não exclui a Virgem Maria e os discípulos. Entendeu? Não exclui eles, por eles estarem ao lado de fora. Pelo contrário, ele inclui todos os que estão aos pés de Jesus como sua família. Não são correntinhas, né? Não são os terços que tem aqui, né? Não são pulseiras, não são camisetas, escapulários que fazem que você se torne membro da família de Jesus, mas estar aos pés dele, né?
e se submeter a Ele. Os sacramentais são ótimos, importantes. Eu tenho aqui vários sacramentais. Aqui à minha direita tem a minha capela, que tem São Miguel, tem água benta, sal. Isso são importantes, mas às vezes a gente acha que porque a gente carrega uma correntinha, ou que a gente participa da Santa Missa com o véu na cabeça, ou porque a gente se ajoelha para receber a comunhão, ou só recebe a comunhão pela boca, quem não recebe está pecando. Não. Para fazer, para participar, deu papapá, né? Deu uma papapada danada, né? Umas pataquadas danadas. Mas para participar, irmão, isso é muito importante, da família de Jesus, é fazer a vontade dele, entendeu? Então, os sacramentais, não estou diminuindo quem usa o véu, quem se ajoelha, quem usa o terço aqui em cima no cangote, não, quem usa a correntinha, se isso for para a glória de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, né? Maravilha! E uma coisa muito interessante, que isso aí, enquanto eu estava preparando, eu gosto sempre de preparar, sentar, né, e preparar, me ver essa palavra, que ele se preocupava. Imagina, eu estou aqui agora gravando com vocês, aí lá embaixo alguém me chama, aí eu vou pedir para aquela pessoa esperar, porque eu não posso parar de gravar para atender aquela pessoa. Jesus estava ali catequizando, entendeu? Então, olha só o que acontece aqui em João capítulo 2. O que Nossa Senhora diz a respeito, entendeu? O que Nossa Senhora diz a respeito? Diz a respeito o seguinte, né? João 2,5. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Que interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que Nossa Senhora, eu sempre falo que ela é restrita, ela é quietinha no cantinho dela. Então, fazei tudo o que ele vos disser. Existe a família de sangue, que são o pai, que são os irmãos, mas também existe a família que faz a vontade de Jesus. Os irmãos da igreja, que é a segunda família. Por isso, Jesus não estava apegado aos seus familiares, ao ponto, né? Jesus não estava apegado à sua família, né? Muitas vezes são pegados à família ao ponto de se não doar o seu tempo, o seu trabalho na igreja, né? Porque coloca em primeiro lugar os problemas. Claro, a família é tudo na nossa vida, mas Jesus não é diferente da gente. Muitos, né, não doam o seu trabalho catequético ou paroquial ao ponto de não se doar o trabalho catequético ou paroquial. Alguns moram do lado da paróquia e dizem que não tem tempo para servir a Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, lembrando que Jesus não está diminuindo, Nossa Senhora não está diminuindo, né, de maneira nenhuma. Aqui o ponto fundamental é fazer a vontade de Jesus. Não é o tempo que você tem na igreja que vai te salvar. Não é as atividades que você tem na paróquia que vai te salvar. Entendeu? O que vai nos salvar é fazer a vontade de Jesus. Todo aquele, né, que estão próximo de Jesus, aprendendo e adorando, também são elevados como mãe e os irmãos de Jesus. Fica essa dica então, meus irmãos, minhas irmãs, para nós hoje, né? Essa palavra tão maravilhosa de Jesus, que você vai ouvir várias vezes durante esse ano. Você pode anotar quantas vezes você vai anotar. Amém? Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, meus irmãos, minhas irmãs. Que bom
né? Esse ambiente aqui, eu lembro de minha mãe. E uma coisa muito importante que eu disse um dia desse na celebração. A gente vê no YouTube, está escrito lá os famosos que morreram no ano de 2022. E ali tem os artistas, tem os cantores, tem as pessoas mais importantes. A pessoa famosa que morreu em 2022, no dia 23 de novembro de 2022, se chama Ormandina Tineri de Andrade. Ormandina Tineri de Andrade, que não sabia ler, como ela mesma dizia, só sabia, ela estudou só o primeiro ano, mas foi uma pessoa tão motivadora para mim, para meus irmãos. Colocou nós para trabalhar cedo. Eu lembro que nós íamos vender picolé e ela dizia, eu já falei aqui, né? Vocês vão lavar. Tipo assim, a gente vai vender muito picolé. Essa é o famoso meu pai, Avimar Costa de Andrade. Morreu lá em Barra de São Francisco, no meio de uma mata, trabalhando, com 38 anos. Esse é o famoso. O famoso, meu irmão, minha irmã, essa pessoa que está aí na sua casa, na sua família, a sua mãe, o seu pai. Não é o pregador que grita, que faz um monte de pataquada. O famoso, essa mãe que tem aí, aproveita os momentos que você tem ele do seu lado. Esse é o famoso. Às vezes a gente tira uma foto com um pregador, com um padre, com um bispo, tira uma foto com aquele velhinho, banguelinho, com aquela velhinha banguelinha. Esse é o famoso, meus irmãos. Esse é o famoso, minhas irmãs. Esse sim é o seu pai, a sua mãe. Esses são os famosos que estão, às vezes, você vai lá no grupinho do WhatsApp, coloca bom dia a todos, e às vezes está aí do seu lado, você nem olha para ele. Esse famoso que você precisa fazer. Eu tenho saudade da minha mãe. Como que faz falta. Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha mãe, que fez o primeiro ano, como ela mesma dizia, é a famosa que morreu em 2022. Bateu quando precisava bater, mas abafa, não mexia com eles, não mexia com o Odair, não mexia com o Sérgio. Que Deus tenha misericórdia de todos os nossos parentes, os nossos famosos, que são os da nossa família. Esses sim. Shalom.